As ações da Multi, a antiga Multilaser, despencaram depois que a companhia apresentou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. E nesse vídeo aqui, a gente vai entender se esse resultado realmente foi tão ruim assim, se o mercado exagerou e principalmente se depois dessa queda toda, Multilaser é ou não é uma oportunidade. Então, para entender tudo isso, assiste o vídeo até o final e já aproveita para deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. A Multi ou Multilaser, chame como quiser, é uma empresa que eu adicionei recentemente à minha carteira. E aqui nesse vídeo que está aparecendo no card, eu explico no detalhe o porquê eu comprei Multilaser. Eu também vou deixar esse mesmo vídeo aparecendo aqui na tela final. Quem quiser entender melhor a tese e o racional do porquê eu investi nessa empresa, assiste o vídeo que eu mostrei ali. Porque nesse vídeo aqui, nós vamos focar nesse resultado do segundo trimestre. E eu já adianto para vocês que eu achei o resultado da empresa muito bom. A Multi bateu o consenso praticamente em tudo. No entanto, o que fez as ações da companhia despencarem foi um outro fator que eu vou explicar melhor logo. Vamos começar olhando o balanço da empresa. A primeira coisa que me chamou a atenção e eu fui olhar nesse resultado da Multi foi a evolução dos estoques da companhia. E como dá para ver aqui muito claramente, a Multi continua diminuindo os seus estoques. Como eu já expliquei no outro vídeo, a empresa teve um grande problema com a sua gestão de estoque lá na época da pandemia. Basicamente, não vou me alongar aqui, a empresa ficou entubada com um estoque muito grande de produtos que não eram tão bons assim. Por conta disso, a grande missão da empresa nos últimos trimestres foi diminuir esse estoque e trazer esse nível de estocagem para mais próximo do ideal. E a Multi vem conseguindo realizar essa tarefa, o que na minha opinião é extremamente importante. Olhando agora para a receita líquida e para a margem bruta, a gente vê aqui que a Multi teve uma receita líquida de 884,9 milhões de reais e uma margem bruta de 22%. A margem bruta ficou praticamente estável com relação ao primeiro TRI de 2024, mas a receita foi bem maior, o que mostra um aumento nas vendas da companhia. No entanto, quando a gente compara o segundo trimestre de 24 com o segundo trimestre de 23, dá para ver claramente que a empresa teve margem bruta menor e receita também menor em comparação com o ano passado. No entanto, aqui é muito importante nós contextualizarmos esses números. Por quê? Porque no segundo trimestre de 2023, a Multi teve uma venda muito relevante para o governo. E sim, a Multi também vende para o governo, ela vende tablets, computadores, laptops, à medida que existem licitações para isso. Como dá para ver aqui nesse gráfico que quebra a receita, no segundo trimestre de 2023, a Multi teve praticamente 20% da sua receita advinda dessas vendas para o governo, enquanto no segundo trimestre de 2024, esse percentual foi abaixo de 5%. Portanto, grande parte do resultado da Multi no segundo TRI de 24 foi proveniente do seu core business, que é vender para o comerciante, diretamente para o cliente, e não advindo de vendas para o governo. E eu acho isso muito importante, porque mostra que a operação da empresa está melhorando, principalmente porque o seu core business está crescendo as vendas. Como a própria Multi já comentou, essa parte de vendas para o governo não é para ser a operação principal da companhia, é para ser uma cerejinha no bolo, que quando vem, obviamente, é muito bem-vinda, mas não dá para contar com ela, porque obviamente acaba oscilando bastante por conta de licitações, burocracia e tudo mais. Ainda falando de receita líquida e margem bruta, mas agora olhando para os segmentos específicos da companhia, a gente vê alguns pontos muito interessantes. O primeiro segmento, que é o segmento de smartphones e tablets, a gente vê primeiramente uma queda na receita, mas um incremento na margem bruta. E esse aqui é um ponto muito importante, porque esse segmento de smartphones e tablets foi justamente o segmento que mais trouxe dor de cabeça para a Multi com aquele problema de estoques lá na época da pandemia. Muitos dos smartphones e tablets que a empresa comprou na época acabaram não tendo saída e a Multi teve que vendê-los com um desconto muito grande justamente para desovar esse estoque. Mas me parece que esse problema ficou para trás
e isso fica muito claro quando a gente vê inclusive um incremento na margem bruta. Se a situação ainda estivesse muito complicada, certamente essa margem bruta estaria lá no chão. Um segmento que teve o trimestre um pouco mais conturbado foi o de IT Supplies e Office. Olhando aqui no gráfico, dá para ver claramente que a receita líquida cresceu tanto na comparação anual quanto na comparação trimestral. No entanto, a margem bruta teve mais uma queda, fechando em 11,2%. E isso aqui está acontecendo principalmente por conta de um avanço tecnológico na parte de roteadores. Nós estamos vendo uma nova família de roteadores, que são os roteadores AX, tomando conta do mercado, tendo uma progressão tecnológica e fazendo com que os roteadores da família anterior, os roteadores AC, perdessem mercado. E como a Multi ainda tem um estoque restante desses roteadores AC, a empresa está tendo que dar descontos comprimindo a sua margem bruta justamente para vender esses roteadores e poder comprar, repor o seu estoque com os roteadores de última geração. Então, esse segmento acabou sendo um pouco mais fraco por conta disso. No entanto, quando a gente olha para o segmento de Home Electric, de produtos para casa, eletroeletrônicos para casa, a gente vê um resultado bem diferente. Olhando aqui, dá para ver claramente que a receita subiu de maneira muito expressiva com relação ao primeiro TRI de 24 e a margem bruta também teve um incremento. E por fim, um outro segmento que também teve um bom trimestre foi o segmento de Kids e Sports. Como dá para ver aqui, a receita ficou praticamente estável, mas a margem bruta teve um incremento importante de quase 2 pontos percentuais. Portanto, a empresa tem dois segmentos, que são Kids e Sports e o de eletroeletrônicos para casa indo muito bem. Ela tem o segmento de smartphones e tablets se recuperando, saindo do pior momento. E ela tem essa parte de IT e Office em um momento um pouquinho mais conturbado, mas que já está sendo endereçado e a tendência é que o terceiro trimestre seja mais forte também. Antes de prosseguir com o vídeo sobre a Multi, eu quero te lembrar de algo muito importante. Você pode ter a minha ajuda para tocar os seus investimentos no dia a dia. Para isso, você tem que dar uma conferida nos links que estão aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para minha assessoria e para minha mentoria individual de investimentos. A assessoria de investimentos é exclusiva para aqueles investidores que têm um patrimônio a partir de R$500 mil. Já a mentoria individual é livre para qualquer um sem restrição. Portanto, vê qual das duas opções se encaixa melhor para você e se você tiver qualquer dúvida sobre a mentoria ou sobre a assessoria, pode perguntar, manda mensagem no Instagram, comenta aqui no vídeo, enfim, fica à vontade. Voltando agora a falar da Multi, vamos dar uma olhada no EBITDA da companhia. E eu confesso que esse era o ponto que eu estava mais ansioso para ver. E olhando aqui, a gente vê claramente que a empresa teve um EBITDA de mais ou menos 29, quase 30 milhões de reais e uma margem EBITDA de 3,4%. E eu achei isso aqui extremamente positivo, porque a grande maioria do mercado, consenso de mercado, acreditava que a Multi iria entregar um EBITDA quase no 0 a 0 ou levemente positivo. Mas não, a companhia conseguiu entregar um EBITDA que superou bastante o consenso. E isso para mim é bastante positivo e mostra a melhor operacional que a empresa está entregando depois de ter passado por momentos muito ruins. E ainda temos aqui o resultado líquido, que foi um prejuízo líquido de 52,2 milhões de reais e uma margem líquida também negativa de 5,9%. E aqui é muito importante pontuar que esse resultado só foi negativo por conta da variação cambial. Como todo mundo sabe, a Multi compra produtos de fornecedores de fora do Brasil, principalmente da China. E essa dívida naturalmente é em dólar. Quando a gente tem o dólar se valorizando muito, como foi no segundo TRI de 2024, essa dívida naturalmente acaba aumentando em um primeiro momento. E esse efeito de aumento nas dívidas da companhia entra como variação cambial que acaba batendo na última linha, que é justamente a linha do lucro líquido da empresa. No entanto, esse efeito de variação cambial não tem efeito caixa, ele tem um efeito unicamente contábil. Então, não tem por que se preocupar com isso aqui, porque como eu já comentei, se o dólar cair, esse movimento vai se reverter posteriormente. E caso o dólar continue muito alto, continue subindo,
a Multi vai acabar repassando isso no preço dos seus produtos e vai ter uma receita maior lá na frente. Se não fosse esse efeito de variação cambial, a Multilaser teria entregado um lucro líquido nesse trimestre, assim como ela entregou geração de caixa positiva. Esse é o 6º trimestre consecutivo onde a Multi entrega geração de caixa. A empresa fechou o primeiro TRI de 2024 com mais ou menos 940 milhões de reais em caixa e fechou o segundo TRI com mais de 1 bilhão de reais em caixa. E justamente por ser uma geradora de caixa, a Multi é uma empresa que hoje não tem dívida líquida, é uma empresa caixa líquido. Como dá para ver aqui na tabela, a Multi hoje tem um caixa líquido de mais ou menos 313 milhões de reais. No entanto, eles já deixaram claro que esse caixa vai dar uma diminuída no segundo semestre de 2024, justamente porque eles pretendem renovar o seu estoque com produtos mais novos e que tenham margens bastante atraentes também. Portanto, resumindo esse balanço, a empresa teve uma diminuição nos seus estoques, o que é muito importante, um incremento nas vendas, um aumento de receita líquida e também uma melhora muito importante no seu EBITDA e na margem EBITDA. A empresa, mais uma vez, gerou caixa e não tem dívida, é uma empresa, inclusive, caixa líquido. Como eu falei, um resultado que foi muito bom, que superou, inclusive, o consenso de mercado. Mas, afinal de contas, se o resultado foi bom, por que a ação despencou? Por que caiu tanto? Na minha opinião, o mercado bateu muito na ação por conta da carta do CEO que vem junto com o balanço. O CEO da Multilaser, ele tem uma característica de ser extremamente honesto e direto. Não é um cara que doura a pílula, não é um cara que fica de rodeios. Ele vai direto ao ponto e não quer nem saber. E nessa carta do CEO, que vocês podem acompanhar lá no release de resultados, ele deixou claro duas preocupações para o segundo semestre de 2024. A primeira preocupação tem a ver com o preço do frete marítimo, que realmente vem subindo bastante nas últimas semanas e acaba encarecendo, a compra da Multilaser dos seus produtos que vêm da China. E a segunda preocupação tem a ver com a seca do Rio Amazonas, que vem preocupando muitas empresas que têm exposição àquela região, e muito se fala que pode ser uma seca pior do que a seca de 2023, e por conta disso, a logística da Multi pode acabar ficando um pouco mais complicada, o que pode acabar aumentando os custos da companhia e, consequentemente, aumentando marginalmente o preço dos seus produtos também. São dois fatores alheios à companhia, onde a empresa não tem nenhuma influência a respeito, mas que acabam trazendo alguma incerteza de curto prazo. Agora, na minha opinião, quando a ação cai por fatores que não têm a ver com a empresa, que são fatores macro, ou nesse caso até mesmo fatores climáticos, isso é uma grande oportunidade de investimento. É algo parecido com o caso da Prio, onde a ação está caindo nos últimos meses por conta da greve do IBAMA e não por conta de um problema com a empresa. Nesse caso da Multi, na minha opinião, é parecido. A empresa está melhorando a sua operação, está mostrando uma evolução muito clara, mas a ação desabou por conta dessas preocupações do CEO. E pensando nesses fatores, o que pode acontecer com a Multi? Primeiramente, se o frete marítimo continuar subindo, a empresa simplesmente vai repassar isso para os seus preços. E pode ter certeza, se o preço da Multilaser subir, o preço das outras marcas também vai subir. Então, acaba não tendo uma repercussão muito negativa na empresa, na minha opinião. E quanto à seca do Rio Amazonas, na minha visão está muito claro que, apesar de poder ser uma seca muito forte, não vai inviabilizar a chegada de componentes a Manaus. A empresa não vai ficar sem produtos por conta disso. O máximo que vai acontecer é que vai encarecer um pouco mais a logística e, de novo, no fim do dia, se tudo der errado, a empresa vai repassar isso para o custo dos seus produtos. Talvez tenha uma perda de margem, algo nesse sentido, mas na minha opinião, olhando o valuation atual da companhia, isso está mais do que no preço. Hoje a Multi está negociando na casa de 0,45 vezes preço-valor patrimonial. E é uma empresa que hoje vale menos do que o seu preço de liquidação. Ou seja, a Multilaser está valendo menos do que a soma do seu caixa mais os seus estoques. Na minha visão, é uma empresa que está muito descontada e claramente está mostrando uma evolução operacional. E além disso, é uma empresa que gera caixa, não está queimando caixa, não está destruindo valor, muito pelo contrário.
E também é uma empresa que não tem dívida, é uma companhia caixa líquido, o que nesses momentos dá uma segurança muito grande para quem investe. Dessa forma, eu sigo com a minha posição em Multi, inclusive aumentei a minha posição de forma relevante depois dessa queda, que na minha opinião foi exagerada, e pretendo carregar essa posição por mais alguns bons trimestres, justamente para colher essa melhora operacional que a empresa está entregando. Mas e você? Manda aqui nos comentários, você acha que Multi é para comprar, é para vender, é para ficar de fora? Fica à vontade para mandar a tua opinião. E também não esquece de algo muito importante. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like no vídeo e se puder, compartilha o vídeo com um amigo, inimigo, familiar, esposa, amante, cachorro, papagaio, com quem tu quiser. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.